E hoje eu fiz uma pergunta para vocês aí. Não se pode ter tudo ao mesmo tempo. Será? O que você acha? Que sim, que não? Dá para ter tudo ao mesmo tempo? Não dá para ter tudo ao mesmo tempo? Como é o que você acredita? Me conta para a gente poder começar essa conversa. Sim, a Jana falou que dá para ter tudo ao mesmo tempo. Tudo! Dani Pastore falou que dá para ter tudo ao mesmo tempo. Laura Barros, dá para ter tudo ao mesmo tempo. Todo mundo tá falando que dá para ter tudo ao mesmo tempo. A Flá, depende de você. E aí agora tem uma galera que não. E a galera que tem dúvida. Não sei, a Beth não sabe. Uma galera agora tá dizendo não, 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 não. Vocês estão muito divididos, hein? Acho que se a gente fosse fazer uma votação, dava um empate. Teve primeiro uma galerona que falou que sim, uma galerona que falou que não. Então, hoje a gente vai falar sobre isso. Dá para ter tudo ao mesmo tempo? Será? Ou não dá para ter tudo ao mesmo tempo? Será? Dá ou não dá? A galera aqui ao vivo tá dividida. Então, vamos lá. No meu livro Escolha Sua Vida, eu conto uma história de uma palestra que eu assisti lá em Nova York, quando eu estava fazendo meu mestrado, ou foi logo depois que eu terminei, não lembro, que era num evento para mulheres muito bem-sucedidas. E é engraçado porque eu estava lendo um livro da Gabi Bernstein e ela passou por uma situação muito parecida. Ela estava num congresso organizado pela Arianna Huffington, que é uma mulher muito bem-sucedida, então tinha muitos CEOs, muitas mulheres bem-sucedidas, e ela ouviu a mesma coisa. Então, olha só como é curioso que em lugares onde tem mulheres e pessoas bem-sucedidas, essa verdade que eu aprendi é uma verdade para essas pessoas, né? E como toda verdade, é uma verdade relativa, cada um tem que encontrar a sua própria verdade, né? Então, o que foi que eu aprendi nesse dia lá com essa mulher? Essa mulher, eu não lembro o nome dela, eu lembro bem o rosto dela, né? Uma loura, bonita, alta, um pouco mais velha, bem vestida de advogada, né? E ela tinha 2 filhos, ela era sócia num escritório muito grande lá em Nova York, desses bem, não só grandes em Nova York, mas grandes, né, no mundo todo. Na maioria das vezes, os maiores escritórios de Nova York são, na verdade, os maiores do mundo, né? Então, era uma mulher muito poderosa. E que, ao mesmo tempo, tinha 2 filhos e tinha uma vida pessoal. E o pessoal, quando abriu pergunta, né, começou a perguntar para ela como é que ela fazia para equilibrar tudo, né? E aí ela começou a contar da vida dela, né? Além do trabalho, além dos filhos, que outras coisas que ela fazia. Ela já tinha publicado algumas coisas dentro do direito, ela tinha lá os hobbies dela e tal, a espiritualidade. E aí ela falou o seguinte: você pode sim ter tudo, só não dá para ter tudo ao mesmo tempo. Então, você pode ter tudo? Sim. Ao mesmo tempo, muita gente muito bem-sucedida acredita que não. Eu acredito que não também. E vou te explicar por quê. No primeiro módulo do programa Escolha Sua Vida, a gente trabalha em cima do foco, né? E onde a gente coloca o nosso foco é onde as coisas florescem na nossa vida, né? Então, quando a gente começa o programa, a gente começa a colocar o foco cada semana em uma coisa diferente que a gente quer que floresça, que germine na nossa vida, né? E dá muito certo. Em 12 semanas a gente consegue fazer muita coisa surgir, brotar, né? Onde não tinha nada, ou onde estava meio fraquinho, né? E essa galera, né, lá de Nova York, que era muito bem sucedida, acreditava nisso também. Então, como é que ela fazia? Bom, eu quero virar sócia do escritório. Puxa, então durante X... Então, aí ela foi contando a história dela. Então, durante X anos, ela se focou nisso. Ela fez o mestrado, ela fez o doutorado, ela trabalhava muitas horas, ela deu menos atenção para o casamento dela, para a família dela. E tudo tinha seu preço, né? E aí ela virou sócia, mas ela sentia que não estava muito feliz com o tempo que ela tinha para dedicar para as filhas. Então, ela deu uma reorganizada no trabalho para ela poder passar mais tempo com as filhas. E depois ela ficava com as filhas até elas dormirem. E depois ela trabalhava mais um pouco. Não é que ela não precisava mais trabalhar. Agora eu virei sócia e vou ficar part-time. Pelo contrário, né? Ser sócio de um escritório maior do mundo, os maiores do mundo, é uma responsabilidade muito grande. Mas ela conseguiu ir aos poucos montando o estilo de vida que ela queria. Mas ela foi focando em cada pedacinho de uma vez para conseguir
chegar na imagem, né, completa que ela queria do dia perfeito para ela. Então, ela trabalhava de manhã, depois ela de tarde parava um pouquinho, ficava com as filhas e depois de noite ela voltava a trabalhar até mais tarde. E na minha vida, eu percebi que quando eu fiquei ok com isso, as coisas começaram a fluir de um jeito diferente. Né? Então, eu tinha muito... o brasileiro tem uma crença muito forte de que não se pode ter tudo ao mesmo tempo. De não se pode ter tudo, né? Então, essa crença não se pode ter tudo, ela é muito ruim. Por quê? Porque quando as coisas começam a dar certo, você já fica esperando o que vai então dar errado. Então, se você tá num relacionamento bacana e tá num trabalho bacana, você já fica nervoso que você vai ficar doente, que a sua saúde vai piorar, que alguma coisa de ruim vai acontecer em algum outro lado. Ou o contrário, você tá com... Olha quem tá acordando aqui, ó. Oi. Bom dia, Davi tá de férias. Agora temos periscopos com o Davi, ó. Bom dia, Davi, pessoal. Bom dia, gente. Bom dia, lindinho. Vai acordar? Que cara de sono, que cabelo descabelado. Esqueci de avisar pra vocês que a gente hoje com certeza ia ter participação especial da Davi. Tá todo mundo dando bom dia pra você. E ele foi enrolar de novo na cama. Então ele veio só dar bom dia pra vocês e voltou pra cá. Então aqui no Brasil a gente tem essa crença de que não se pode ter tudo. E aí essa crença é uma crença muito ruim, ela limita a gente porque ela deixa a gente sempre com o pé atrás de que se algumas coisas estão dando certo, outras vão começar a dar errado. E aí quando a gente coloca o nosso foco em procurar o que vai dar errado, adivinha o que acontece? Alguma coisa dá errado. Porque onde a gente coloca o nosso foco é onde a gente manifesta coisas, onde a gente faz as coisas florescerem. Né? Então é muito, muito, muito forte você ter essa crença de que não se pode ter tudo. Então, se você é uma dessas pessoas que tinha até hoje essa crença que não se pode ter tudo, muda a sua crença agora para não se pode ter tudo ao mesmo tempo. Então, na verdade, o que significa não se pode ter tudo ao mesmo tempo? Que não dá para você focar em tudo ao mesmo tempo. Então, você pode ir focando aos poucos em cada área da sua vida, deixa ela redondinha do jeito que você quer, aí se dá um foquinho, um pouquinho mais de atenção na outra, deixa ela redondinha do jeito que você quer, até que tudo esteja equilibrado. E mesmo quando estiver equilibrado, não é que acabou o seu trabalho, você vai sempre ter que estar olhando, gerenciando essas áreas todas e olhar, olha, essa daqui agora tá dando uma rateadinha, vou cuidar um pouquinho mais do meu relacionamento amoroso, ó, vou cuidar um pouquinho mais da minha espiritualidade, ó, acabei deixando de lado. Mesmo quem já tá há muito tempo no desenvolvimento pessoal, mesmo quem é coach, eu vejo isso com o pessoal do meu mastermind, eu vejo comigo também, com meus clientes, mesmo quem já é coach, já trabalha com isso, vê que tá tudo certo e de repente percebe, se dá conta, cai a ficha de que esqueceu de uma coisa, esqueceu do hobby, esqueceu da espiritualidade, esqueceu da família, né? Então, preste sempre atenção, tá? Essa coisa, perguntaram aí, mas então você dá um pouquinho de atenção para cada área, um pouquinho, você tem que escolher o que você quer, né? Focar na sua vida nesse momento. E o que eu vejo na prática é que muitas vezes tem muita gente que está muito focada e muito investida, dedicando muito do seu tempo para trabalho, por exemplo, né? Ou para o seu emprego, ou para empreender, se na verdade você perguntar para essa pessoa o que é realmente importante para ela e o que ela gostaria que estivesse funcionando melhor agora, ela vai dizer que é a família, ou o tempo com os filhos, né? Ou a relação amorosa, ou a relação com os filhos. E essa pessoa não está focando nisso, está focando em outras coisas. Alguém aí falou, o que eu faço quando eu tiver tudo ao mesmo tempo? Abra coaching, PESV, fórmula. Muitas vezes você tem a oportunidade de estudar muitas coisas diferentes, né? Então, a pergunta importante é o que é nesse momento da sua vida agora a área ou a coisa mais importante para você. E vai ser só para você. Se você não consegue definir, mas eu quero tudo ao mesmo tempo agora. Uma dica boa é o seguinte, porque essa coisa de não se pode ter tudo ao mesmo tempo, ela é controvertida, porque a gente está sempre falando que o universo é muito abundante. Né? Então, poxa, se o universo é abundante, então como é que eu não posso ter tudo ao mesmo tempo? Você pode ter tudo ao mesmo tempo, num segundo momento, quando as coisas estão se equilibrando,
né? O universo é abundante, mas o universo, a gente tem que lembrar que ele trabalha no seu próprio tempo, não no nosso tempo, né? Então, eu quero ter tudo aqui agora, mas o universo quer que eu cresça espiritualmente, né? Nós temos objetivos aí diferentes. Talvez eu queira, talvez você que está aí escutando, você queira ter sucesso, dinheiro, poder, 5 filhos, um marido maravilhoso, e o universo quer para você que você cresça espiritualmente. E talvez para você crescer espiritualmente você precise ser demitido, não ter tempo para ver seus filhos, para você amadurecer, né? São esses desafios que fazem a gente amadurecer. Você tem que passar por um divórcio, você tem que passar por um câncer, uma doença grave, uma morte na sua família, né? Então, se a gente ficar achando que o universo vai dar para a gente exatamente o que a gente quer, a gente vai sempre estar infeliz, né? Não vai acontecer dessa maneira. O universo trabalha no tempo dele, não no nosso tempo. E ele trabalha no tempo dele pra gente, para o nosso crescimento espiritual. Então, se você está na dúvida de qual área você quer focar, do que você quer dar atenção agora, de onde você quer que floresça na sua vida, o importante é você sempre fluir na direção do que está funcionando para você, tá? Ou do que está funcionando na sua vida. E permitir que o universo guie você para onde você vai depois. Então, vou dar um exemplo da minha vida, né? No ano passado, eu já pratico yoga há 15 anos, ou mais, sei lá. E no ano passado, eu voltei a praticar com mais cuidado, com mais intensidade, praticando todos os dias, com uma instrutora, por 1 hora e meia. Às vezes eu faço uma segunda prática sozinha, à tarde ou à noite, perto da hora de dormir. E me reaproximei, né, desse universo da yoga muito mais. E a Kátia Velar, que falou, acho too much ter um câncer para aprender algo. É pena que a Patrícia Figueiredo, eu acho que ela não tá nesse live hoje, porque se ela estivesse aqui, ela ia te desmentir, ia te dizer que é muito diferente. Procura aí, Kátia, a Patrícia Figueiredo, acho que aqui no Periscope ela é @PatFigueiredo, não, Pat Babylon. E você vai descobrir como, sim, um câncer pode, sim, ser a porta para o seu crescimento espiritual. Mas voltando para a minha história aqui da yoga. Então, eu descobri, no ano passado, eu redescobri, né, a minha conexão com a yoga e voltei a praticar todos os dias muito e tal. E aí tinha dias que, assim, se eu pudesse, eu queria passar o dia inteiro só praticando, só estudando, só lendo Patanjali, só lendo os Vedas, só estudando as escrituras sagradas, lendo Mahabharata, lendo Gita. E foi uma reconexão muito forte. E aí, dentre 1 milhão de possibilidades que eu tinha, né, de onde colocar o meu tempo, o meu dinheiro, a minha atenção principalmente, né, esse ano, né, no ano passado, esse ano, eu falei assim, gente, se é uma coisa que está me dando tanto prazer, que eu quero tanto estudar mais a fundo e tudo mais, eu quero me aprofundar nisso. Então, comecei a fazer uma formação de yoga. Não fazia, se eu parar para pensar, claro, eu vejo todas as conexões, mas uma pessoa de fora talvez olhe e fale, mas meu Deus, você vai começar uma coisa nova, você já está fazendo tanta coisa dentro da sua área, por que você não continua no coaching? E eu acho que o nosso caminho está sempre na direção daquilo que está fazendo bem para a gente, que está funcionando para a gente, né? Uma outra coisa que eu comecei, né, também a estudar mais a fundo recentemente, eu sempre estudei muito, tinha muito livro sobre alimentação, sobre energia. Essa semana a gente vai falar mais sobre energia, né? Porque muita gente está me escrevendo falando de energia. E é uma coisa que me interessa muito, é um módulo inteiro do programa Escolha Sua Vida, é uma coisa que eu gosto de trabalhar com as pessoas, que eu vejo que dá muito resultado com coisas muito simples, mudanças muito simples, de hábitos simples na vida dos meus clientes, e eu queria estudar mais. E aí, eu falei assim, gente, eu vou fazer uma nova formação, uma nova certificação, né, como Health Coach, e vou estudar na melhor escola que eu puder, e aprender mais ainda sobre alimentação, sobre, né, esse outro lado, de como a gente cuidar do nosso corpo, para que o nosso corpo seja, de fato, o nosso lugar nesse mundo, o nosso veículo para conseguir atingir um tantão de coisas que a gente precisa atingir aqui, dentre elas, a principal, o nosso crescimento espiritual, como a gente falou, né? E aí,
Comecei uma formação. E uma pessoa de fora poderia olhar e falar, meu Deus, você está se desviando do que... Gente, não estou me desviando. Tem uma sinergia muito forte com o meu trabalho de hoje já. E o mais importante, tem uma sinergia muito forte com o que faz sentido para mim nesse momento, né? Então, se você está aí na dúvida, alguém falou, Abra Coaching, PES, Fórmula, o que está fluindo para você? O que está funcionando mais para você nesse momento? Flua nessa direção. Quando você flui na direção do que está te fazendo bem, do que está te trazendo alegria, do que está te deixando feliz, do que está funcionando melhor na sua vida, o universo começa a mostrar para você os caminhos que você tem como possibilidade. Provavelmente não vai ser um só, vai ter vários caminhos diferentes. E aí, o segredo é sempre continuar fluindo na direção de onde está mais fácil, de onde você sente que a coisa vai com menos dificuldade, né? E aí, a mãe multicultural perguntou como lidar com esses palpiteiros de plantão. Palpiteiros de plantão sempre vai ter, gente, né? Sempre vai ter. A pessoa que não está consciente, não está cuidando da sua própria vida como deveria, ela sempre vai ter um palpite sobre a sua vida, né? Enquanto ela não está nem olhando para dela direito. Só que isso tudo vai de você mesma, né? Dar atenção e foco para o palpite de alguém que não está nem conseguindo gerenciar bem a sua própria vida, ou não, né? Eu escolho não dar atenção para quem me dá palpite sem estar conseguindo gerenciar a sua própria vida. Agora, também é importante você ter o grupo das pessoas em quem você confia e que você vê que já chegaram lá, ou que são seus mentores, né? Que já estão 1 ou 2 passos à sua frente, já fizeram aquilo que você deseja fazer, e essas pessoas você ouvir. Mas sempre, todo mundo, mesmo o maior dos mentores, você sempre deve ouvir com um grão de sal, né? Com uma certa dosagem aí medida pelo seu guia interno, né? Então, por exemplo, no ano passado, eu conversei com o Brandon bastante sobre se eu deveria criar um grupo de mastermind ou não. Então, em junho, eu estava lá com ele, eu já tinha até recebido todas as aplicações, tinha várias aplicações de pessoas que eu tinha adorado, achado incríveis e tudo mais, mas eu me perguntava se era uma coisa que eu deveria fazer, porque eu sabia que era uma coisa que ia tomar muito meu tempo. E aí o Brandon falou, e o Brandon tinha acabado de terminar com o mastermind dele. Eu perguntei, Brandon, por que você terminou com o seu mastermind? Estou fazendo besteira de começar um agora, é uma coisa que eu não devia fazer, deu errado para você, deu algum problema? E aí ele estava me contando dos motivos dele de ter terminado, e aí ele me contou da Marie Forleo, que ela também tinha terminado com dela 3 anos antes e tal. E ele falou, olha, eu terminei porque eu percebi que eu trabalhava 27 dias do ano só para aquelas 40 ou 50 pessoas do meu grupo, enquanto que nesses mesmos 27 dias eu seria capaz de fazer um lançamento externo de um curso novo e impactar milhares de pessoas em vez de só 40 ou 50. E aí eu pensei assim, nossa, eu também vou dedicar muitos e muitos dias do meu ano para servir uma quantidade pequena de pessoas, 30, 40, né? Como é que vai ser isso? A Marie também desistiu. E aí eu pensei, não, mas espera aí, isso é eles que estão lá fora, num mercado diferente do nosso aqui. Eu estou num mercado que está muito jovem, que está ainda amadurecendo e que, por circunstâncias da vida, por uma questão de timing, de talvez coragem também, eu cheguei primeiro, né? Então eu estou numa posição e um posicionamento de topo do mercado e eu preciso ajudar esse mercado a crescer do jeito que eu acredito que ele tem que crescer, com pessoas éticas, com pessoas que querem contribuir para uma sociedade melhor, que querem impactar a vida de outras pessoas e não só fazer milhões e milhões e milhões. E eu falei assim, cara, pode ser que daqui a 3 anos eu pense que não é mais o momento para eu criar algo assim, mas agora é o momento para eu criar. E eu conversei disso com o Brandon, eu falei assim, olha, Brandon, eu concordo com você, e eu vejo esse lado, né, de o tempo que eu vou investir para ajudar poucas pessoas, mas eu vejo que no Brasil é um mercado que ainda está muito atrás daqui dos Estados Unidos, e pessoas como eu precisam orientar as pessoas que estão entrando nesse mercado agora, né, para que o mercado cresça do jeito que a gente acredita. Então,
mesmo quando você tiver mentores, para que eu contei essa história? Para você saber que mesmo quando você tiver mentores, você deve escutar o conselho deles ou a história deles, né? Com o seu guia interno ligado, né? E lembrar do que está acontecendo na sua vida, do que faz sentido para você, no seu ambiente, no seu país, ou no seu, né, mercado, etc. Né? Para ter isso que aí, ó, o professor Almeida Júnior falou, esse olhar crítico. Você tem que ter um olhar crítico, né? Mesmo quando uma pessoa muito, muito, muito foda e que você respeita muito te dá um conselho. Então, assim, respondendo a pergunta lá, palpiteiros de plantão, não dou a mínima. Palpiteiros que eu pedi o palpite, que eu acho foda, 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 eu dou atenção, mas ainda assim preciso ter um olhar crítico para o que a pessoa está me falando, porque a gente sempre tem que lembrar que a verdade é sempre muito relativa, cada um tem a sua própria verdade. Ó, Bruno, a Kátia está falando que quando vê eu, Carol, o Bruno acha que a gente tem uma vida tão puxada. Olha, a gente tem, eu não posso dizer por todo mundo, né? Eu acho que cada um criou a vida, o estilo de vida que quis, né? E que gostaria. Tem gente que tem uma vida mais puxada, né? O Bruno estava falando aqui no sábado aqui em casa, né? Que tem trabalhado até 8, 9 da noite. Eu não trabalho até 8 ou 9 da noite. O meu filho chega da escola às 4 da tarde e eu me organizo para parar de trabalhar quando ele chega da escola e eu ficar com ele. Muitas vezes acontece de eu parar de trabalhar às 4 da tarde, ficar com ele e depois, às, sei lá, 8, 9 da noite, eu voltar a trabalhar, que é quando eu faço webinários com vocês, né? E aí a gente marca os webinários de noite, então eu volto a trabalhar. Mas é um trabalho que é um prazer para mim, né? Assim como eu não precisava começar a trabalhar às 8 da manhã, né, fazendo Periscope, mas é um prazer para mim estar aqui com vocês. Eu me amarro em a gente ficar batendo esse papo e trocando ideias, né? E eu adoro ficar lendo coisas e escrevendo no meu caderninho e pensando no que a gente pode conversar de novo, em qual um novo ângulo que a gente pode conversar. Então, eu acho que não posso falar pelos outros. Por mim, a minha vida hoje é uma vida que não é tão puxada quanto era quando eu era advogada, não no sentido das horas trabalhadas, mas do prazer que eu tenho e da flexibilidade que eu tenho. Por exemplo, a gente vai acabar o nosso Periscope daqui a pouquinho e a Paty está chegando aqui em casa, minha instrutora, e a gente vai fazer 1 hora e meia de yoga, né? Então, eu poder fazer isso, né, ter essa hora aqui que a gente ficou junto, eu estava ralando antes da gente entrar no ar, agora eu vou parar, vou fazer 1 horinha de yoga, depois eu vou voltar, mas o Davi está comigo, ele está de férias, isso não é um problema, isso não atrapalha o meu trabalho. Se ele quiser parar, se eu quiser parar para brincar de guerra de cosquinha, para brincar de um jogo com ele, eu posso, né? Então eu acho que hoje essa flexibilidade me deixa bem tranquila com relação ao volume de trabalho, que sim, é grande. O meu volume hoje é grande, mas porque eu escolhi querer impactar a vida de milhares de pessoas, e isso dá trabalho, sim, né? Mesmo tendo uma equipe para me ajudar hoje, isso dá sim trabalho.